Essa semana eu fiquei chocado com uma notícia, um dado estatístico que eu tenho certeza que você também precisa de saber, que isso vai fazer diferença na sua vida. Não o dado em si, mas uma reflexão que faz a gente pensar por que esse dado é assim. Antes, eu quero compartilhar um versículo com você que está lá em Mateus 6:33. Aqui em Mateus 6, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Um pouco mais abaixo, ele fala assim: você não pode servir a dois senhores. E agora aqui no versículo 33 ele diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. As suas orações têm sido respondidas? Aquilo que você tem colocado diante de Deus, você vê a resposta, você vê acontecer, você sente segurança de que o Pai está cuidando de você de perto? Ou será que você tem vivido de forma independente, como autônomo, responsável apenas você mesmo pela sua própria vida? Você às vezes de repente até crê em Deus, você às vezes apresenta alguns desafios, seus principais problemas, situações que você muitas vezes não consegue resolver sozinho, ou às vezes em questões de desespero a gente fala: meu Deus, me ajuda. Mas você tem conseguido colocar diante de Deus mesmo todos os seus desafios? Na última reflexão nós falamos sobre colocar tanto as grandes batalhas quanto as pequenas. E agora eu quero continuar falando com você a respeito dessa informação que eu recebi, numa conferência que eu participei. E o que falava nessa informação? 9 a cada 10 cristãos nunca levarão ninguém a conhecer a Jesus. Olha que estatística terrível, olha que informação mais séria e algo que a gente precisa de levar em consideração. Você sabia que das pessoas que temem a Deus, que servem a Cristo, que se dizem servir a Cristo, 9 nunca farão nada para que mais alguém venha tornar conhecimento dessa verdade? Isso é muito grave, porque Jesus nos diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão é pregar para que todos aqueles que nele creem sejam salvos. E essa notícia é a boa nova, essa é a boa notícia, a notícia de que nós temos um Salvador. Muitas coisas mudam nossa vida. Muitas coisas transformam nossa vida de vários aspectos. Às vezes uma mudança de escola pode mudar a sua vida. Às vezes uma mudança de cidade pode mudar a sua vida. Às vezes uma mudança de país pode transformar a sua vida. Quem sabe uma mudança de carreira, como a gente vê tanto aí na internet, as pessoas falando sobre isso, pode mudar a sua vida. E de fato essas coisas mudam a vida e eu não quero tirar a importância de nenhuma delas, porque nós queremos sair da ignorância e crescer cada vez mais e aprender cada vez mais. Mas eu quero te falar que existe algo que pode de fato trazer a mudança na vida que você precisa. Não é apenas a mudança de carreira, não é apenas a mudança, às vezes, de situação financeira, não é às vezes a mudança do ambiente das pessoas, que todas essas mudanças fazem parte, mas é a principal mudança que você pode ter na sua vida. Sabe que mudança é essa? É a mudança de se tornar filho de Deus, a mudança de criatura para filho, de alguém que antes estava longe dos caminhos do Pai e agora se encontra nesse caminho e segue por ele. Essa é a principal mudança. Essa é a maior de todas as mudanças. Todas as outras mudanças são importantes, claro, e virão. O que nós acabamos de ler aqui? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus tem para nós, sim, grandes coisas, coisas maiores e melhores do que a gente pediu ou pensou. Deus nos surpreende e Ele se alegra em dar boas coisas aos seus filhos. Ele quer nos ver crescer, Ele nos chamou para a gente se desenvolver, crescer, dar muitos frutos e frutos que permaneçam. Deus tem nos dado os dons, Deus tem nos dado talentos, Deus tem nos dado recursos.
E Ele quer multiplicar isso na nossa vida, Ele quer multiplicar os recursos na sua vida, Ele quer multiplicar os talentos na sua vida. Ele não deseja de forma alguma que você enterre nenhum dos talentos que Ele te deu. Pelo contrário, que você seja excelente, eficiente na multiplicação desses talentos. Mas olha só, tem algo que é mais importante do que tudo. Tem algo que é mais importante do que mudar de vida pela carreira, mudar de vida pelo conhecimento natural, mudar de vida, às vezes, pelo lugar onde você mora, mudar de vida pelo carro que você anda. Existe algo muito maior e mais significativo que isso, que é mudar de vida porque agora você serve a Deus, cumpre os seus propósitos, você se entende como filho, sabe quem você é em Deus e agora, por saber dessa identidade, você foi transformado, renovado no seu entendimento. E essa renovação, como nós falamos aqui, gera frutos e frutos que permanecem. Que frutos são esses? Fruto de revelar a Deus às pessoas. Sabe do que se trata tudo? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É esse o meu chamado, é esse o seu chamado. Esse é o nosso propósito. Você pode encontrar micropropósitos na sua vida de várias formas. Você pode encontrar propósitos menores que te completam e às vezes até por um momento te fazem se sentir realizado. Mas existe um propósito maior na minha vida e na sua vida. Sabe qual é? Esse propósito é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Você tem dedicado esforço para conhecer mais a Deus? E mais do que isso, conhecendo a Deus, você tem se dedicado a torná-lo conhecido? Deus nos deu talentos e você tem o seu jeito de expressar isso. Você tem o seu jeito de tornar a Deus conhecido. Não seja tímido. Não queira ser apenas socialmente agradável. Não queira apenas a admiração das pessoas, isso é muito pouco. As pessoas precisam saber que Jesus as ama. E não é apenas com atitudes, atitudes é o primeiro passo, é fundamental você ter uma atitude adequada, agir como Jesus agiria. Mas você precisa expressar, verbalizar o amor de Cristo por elas. As pessoas precisam conhecer o amor de Cristo, conhecer que um Salvador morreu por elas para conectá-las novamente a Deus. Pense nisso. 10 pessoas cristãs, apenas um vai levar outra pessoa a conhecer a Cristo. Que você seja esse um e que nós possamos multiplicar essa mensagem para que essa estatística não seja mais assim. E quem sabe de 10 cristãos, 2, 3, 5, 10 vão revelar a Cristo. Essa é a minha parte, essa é a sua parte no corpo, revelar a Deus. Esse é o nosso chamado. E isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Isso é não servir dois senhores. É entender que é por Ele, para Ele, que nós estamos aqui, que nós vivemos. Não é assim que diz a música, não é assim que diz o versículo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Então que a sua vida seja dele, por Ele e para Ele. Que Deus te prospere muito, que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, com saúde, com família, com amigos, com recursos, mas que acima de tudo, no seu coração, esteja a chama por torná-lo conhecido em tudo que você fizer, com ações e com palavras. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, uma boa semana, lembrando desse chamado de Deus para mim e para você.